Talvez, irmão, você tenha sofrido e não tenha percebido que o seu sofrimento é derrubar o vício, é vencer o vício, é vencer a escassez financeira, é vencer aquele problema que talvez chamado domínio próprio que você não tem. Então é a necessidade de você buscar. Então essa noite nós estamos rodeando a cidade de Jericó, rodeando o problema que impede nós de alcançar a bênção. Amém, irmãos? Seu filho, sua filha, seus netos, talvez algo está impedindo ele de ser abençoado. Nós precisamos rodear esse problema, né? E nós estamos no segundo elo dessa campanha. Eu creio que Deus vai te dar a vitória. Amém, irmãos? Eu creio que Deus vai te dar a vitória. Josué capítulo 5, versículo 13. E nós vamos meditar nessa noite. Josué capítulo 5 e o versículo 13. Nessa noite. Amém? Então, olha para a palavra de Deus. Você está com a Bíblia mesmo? Se não tiver, olha aqui para o telão, que vamos ler junto aqui no telão. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou-se os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e disse-lhe: Que disse o meu Senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os seus sapatos de teus pés, porque o lugar em que está é santo. Amém, irmãos? E fez Josué assim. Só até aí, só. Toma o seu assento. Talvez, irmãos, hoje a gente vai meditar um pouco sobre a vida de Josué. A primeira coisa que a gente tem que relembrar aqui é que Josué, irmão, é um homem que ele esteve sempre junto com Moisés. E o que é mais interessante que eu trago ao meu coração sobre Josué, que Josué ele era um homem que tinha tudo para participar de rebeliões, porque ele lutou muitas guerras do lado de Moisés e venceu muita guerra. E ele teve as oportunidades de participar de rebeliões, mas ele não quis participar de rebeliões nenhuma. Ele quis o quê? Guardar o seu coração para a promessa que Deus tinha feito. E a Bíblia diz para nós que Josué estava sempre ali no pé da tenda, ali na porta da tenda, ouvindo o que Deus falava com Moisés. E quando Moisés morre, Deus então levanta Josué, para Josué ir nessa empreitada. Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus sempre vai continuar a obra dele. Amém, irmãos? Deus sempre vai continuar a obra dele. Davi, ele falou assim, que olha, ele lança ali cobrando imposto do povo, e Deus tinha falado para ele assim: você não vai construir o templo, Davi, você não vai fazer o templo. Mas Davi falou o quê? Então eu vou juntar dinheiro para quem possa fazer. Amém, irmãos? E ele juntou muito dinheiro para que Salomão tomou posse, e Salomão passou o quê? Salomão passou ali e ele conseguiu o quê? Construir o templo. Então, assim, Davi teve um pensamento o quê? Eu não vou poder construir o templo, mas alguém vai construir. Deus vai levantar alguém para construir. E Deus então levantou Salomão e construiu. Moisés, ele não pôde entrar na terra prometida, irmão. Mas Deus levantou Josué no meio do caminho, para que Josué pudesse o quê? Entrar na terra prometida. Deus vai estar sempre levantando alguém. Deus vai estar sempre direcionando alguém para que os seus propósitos aqui na terra sejam cumpridos. Nós somos apenas um mérito instrumento de Deus, para que a obra de Deus avance até ali na frente. Amém, irmãos? Até ali na frente. Porque Ele já sabe lá quem vai assinar ali a última guerra. Mas Deus, Ele vai estar sempre levantando. E o que me chama a atenção de Josué, irmão, que quando Deus chama ele
Então ele coloca-se numa posição, e ele olha o povo, porque ele está de luto, porque era um amigo, não só um amigo, mas era como um pai dele que tinha morrido, e não só um pai. Escuta aqui uma coisa para os irmãos entenderem sobre Moisés. Moisés, ele é uma prefiguração de quem? De Jesus. Quem olhava para Moisés entendia que Moisés, o libertador, é aquele que todo mundo colocava a sua confiança, que ele ia chegar até o final. E esse homem agora morre. O que estava morrendo ali, o que era? O sentimento de nós termos o que? Um libertador. O povo estava sentindo assim. Agora nós não temos mais o que? Um libertador. Josué agora está sentindo o que? Angustiado, triste, mas Deus chama Josué e fala para ele: é você que vai atravessar. Agora imagine, irmão, um homem que vai ter que assumir o lugar de alguém que era dito como o libertador, aquele que ia levar o povo até a terra de Canaã. Mas durante o caminho Moisés teve uma falha muito grande. Então Deus interrompeu o meio do caminho para ele, né? Quase chegando lá perto, Deus falou para ele: você vai ver a terra, Moisés, está vendo tudo aí, mas você não vai tomar posse. Moisés fez tudo, irmão, lutou até o final, mas ele perdeu no final, porque ele era um homem iracundo, ele irava, ele não conseguia, né? Ontem eu ouvi uma frase de falar assim: eu não aguento, eu não suporto, eu não aguento, eu acabo explodindo. Era assim que Moisés era, ele explodia. E quando ele explodiu, quando ele desce do monte, que ele veja o povo ali adorando imagem, ele vai e faz o que? Ele quebra as tábuas da lei, ele fere uma coisa de Deus. Deus tinha dado ele a lei, a lei não era dele, era de Deus, mas ele ficou irado, quebrou ali as tábuas da lei. Depois mais para frente ele fica mais irado. Deus fala que ele só toca na rocha para fazer água, mas ele está com raiva, bate com força, porque ele está irado com o povo. Então aquilo ali trouxe para ele o quê? Ele fez uma caminhada de 40 anos e perdeu a sua caminhada de 40 anos. Foi salvo, é lógico, mas ele vai estar na biografia dele lá na eternidade, que ele não conseguiu entrar na terra de Canaã. Aleluia. Amém, irmãos? Vai estar na biografia dele. O apóstolo aos Hebreus dizendo que quando nós formos chamados a prestar conta ao Senhor, que nós seremos os primeiros, a igreja será a primeira, depois será o Antigo Testamento, depois que vai vir o Antigo Testamento, depois que vai vir Abraão, Moisés, e nós vamos estar sentados lá, e nós vamos ver Moisés chegar, e Moisés falar: poxa vida, foi 40 anos que eu andei de bobeira. E às vezes assim na nossa vida, irmão, estamos andando 40 anos, ou andando muito tempo da nossa vida, mas mesmo dando bobeira ainda, com sentimentos que não vamos levar a lugar nenhum. Sentimento de mágoa, sentimento de ressentimento, sentimento de que eu faço mesmo, e às vezes isso aí tem nos trazido prejuízo para a nossa vida, não tem deixado eu e você alcançar a nossa bênção, não tem deixado eu e você abraçar a nossa bênção. Muitos vão tentar nos tirar a bênção, não é fácil, é uma guerra constante. Muitos vão tentar o quê? Nos afastar do alvo, e muitas das vezes nós nos afastamos do alvo, nós perdemos a oportunidade de receber a bênção. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Aí escute aqui algo muito tremendo. Agora Josué levanta, ganha força, ele vai assumir o lugar de um libertador. Agora um simples jovem, que era jovem, agora já está velho, já está um homem já maduro, ele vai receber a incumbência agora de levar o povo a vencer, levar o povo a atravessar o Jordão, levar o povo a tomar posse daquela terra. Só, irmão, que na frente dele havia uma cidade chamada Jericó. Essa cidade, ela trazia o quê? O grande medo
para os seus inimigos, porque ela era fortificada e era muito fácil os seus guerreiros ficar lá na altura das suas muralhas e ali atirar mesmo flecha em cima dos seus inimigos e destruir os seus inimigos. Essa cidade não tinha como destruir essa cidade humanamente. Só para os irmãos ter uma ideia, né? Se não me foge da memória, eles falam que os muros de Jericó dava para passar 2 carros um do lado do outro em cima deles. Então imagina uma pista. Como é que um homem humano vai conseguir derrubar um negócio desse? Sim ou não, irmão? Tinha como. Era uma das cidades mais fortificadas. Tanto que havia uma casa onde? Em cima dos muros, que era de Raabe, a prostituta, né? Em cima dos muros. Misericórdia. Havia uma casa em cima do muro. Só para os irmãos terem uma ideia como é que essa cidade era tão fortificada. E às vezes assim na nossa vida. Às vezes você está enfrentando um problema que não consegue. Aquele filho que você tanto almeja para ele ser liberto, mas ele não consegue ser liberto. Aquela filha que precisa sair do vício, mas você não consegue tirar ela. É você mesmo que não consegue abandonar o vício. É você mesmo que não consegue realizar os seus sonhos, alcançar os seus sonhos. É você mesmo que acha assim, esse vai dar, quando vê não dá. Não, é essa aqui que vai ser a minha esposa, mas chega no meio do caminho é bagunça, não chega no meio do caminho é problema, é derrota, é fracasso. Às vezes a sua cidade de Jericó, irmão, está ali na sua frente. Você já olha as coisas na sua vida e fala assim, eu já sei onde vai dar isso, não vai dar nada certo. Sim ou não, irmão? Porque existe uma cidade de Jericó na sua frente. E a Bíblia diz que Josué estava ali olhando para aquela cidade. E eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Há coisa na nossa vida que Deus tem que intervir na nossa vida, porque senão nós desistimos. Amém, irmãos? Há coisa na nossa vida que Deus precisa intervir, que Deus precisa aparecer e falar aqui, eu estou aqui para lutar contigo. Porque senão nós paramos. Josué está olhando para aquela cidade. Eu penso que Josué estava pensando assim, como é que nós vamos conseguir destruir essa cidade? Como nós vamos destruir, derrubar essas muralhas? Como nós vamos conseguir vencer? O coração de Josué estava ali, irmãos, não era fácil. Primeiro, não é brincadeira, ele estava tendo aquela transição de um líder, de um libertador que morre, agora tendo um líder agora, não com muita expressão como libertador. Vocês acham o quê? Que o povo ali estava tudo falando, não, Josué, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos lá. O pessoal estava assim, meu filho, se Moisés não conseguiu, será que esse cara vai conseguir? Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. E ele precisando tomar aquela decisão ali, agora nós vamos ter que fazer o quê? Mas de repente, irmão, a primeira coisa que Moisés decide, que Josué decide, é seguir em frente. Nós temos que partir para cima do nosso problema. Amém, irmãos? Deus não vai resolver problema para você sentado. Deus não vai resolver problema na sua casa se você ficar só de joelho lá, ajoelhado e falando, Senhor, resolve. Não, tem coisa que você tem que partir para cima do problema. Amém, irmãos? A oração, ela está em 2 partes. Oração. Não adianta você orar e não tiver ação. Não adianta, você não vai conseguir vencer na sua vida. Não adianta. Deus só vai te abençoar se você tiver ação na sua vida. Se você tiver ação na sua vida. Se você quer um bom casamento, começa a agir. Procurar e falar, eu quero uma pessoa que trabalhadora, uma pessoa que luta, uma pessoa, começa a observar. Pastor, mas meu coração, irmão, o coração nosso é tão enganoso, né? Que você sai para comprar laranja, acaba levando maçã para casa. Sim ou não? A laranja fica para lá. Tão enganoso o nosso coração, engana nós com pouca coisa, fala a verdade. Você já sentiu aquele negócio assim, quando você vai fazer alguma coisa, aí você sente aquele negócio, eu estou sentindo um aperto no meu coração, o coração te impedindo você de ser vitorioso. Amém, irmãos? Aí você ia vencer, mas aí o seu coração, meu Deus, estou com medo de entrar dentro do ônibus, aí vai dar um problema, o ônibus vai bater, ao coração fazendo intriga, para você não receber a bênção. Está amarrado em nome de Jesus, eu estou com Deus, Deus vai me dar a vitória, eu vou entrar no ônibus e vou ser vencedor. Você está entendendo isso, irmão? Às vezes, o diabo, ele usa a nossa carne, porque a nossa carne é inimigo nosso mesmo, a Bíblia diz para nós, que é um inimigo nosso, a nossa carne.
O nosso coração não é, é o nosso inimigo. E às vezes nós estamos ali falando, não, não, espera aí. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que seguir contra o meu problema. Você tem que levantar e tentar lutar contra o seu problema. Só assim você vai vencer, irmão. Só assim você vai ganhar a sua vitória. Deus vai te levantar, Deus vai fazer você brilhar. Deus não chamou você para derrota, para o fracasso. Deus chamou para a vitória. Ele é Deus de vitória, aleluia. Ele colocou o nome dele em você. Entenda isso. Deus colocou o nome dele em você. Se você é derrotado, se você é fracassado, Deus também fracassa. E Deus não quer isso. O ser humano tem que entender isso. Então, peraí, pastor, estou com um problema familiar em casa. Não, mas não resolvo. Pastor, estou com um problema na empresa. Está me dando dor de cabeça na empresa, mas eu, coitado, aquela pessoa da empresa, ele é tão bonzinho, né, tadinho? Se eu falar alguma, ele vai perder o emprego, ele vai ser mandado embora, aí, coitadinho, a família dele, eu tenho dó, né? Mas se você não agir como empresário, filho, você vai estar sofrendo a vida inteira, você vai estar perdendo a vida inteira. Infelizmente é assim. Sim ou não? É a posição que Deus te pôs. É a posição que Deus te colocou. Ah, pastor, eu quero ter minha casa própria, mas meu filho, então economiza, segura, procura recurso, tenha visão, olha lá na frente, vai em frente, Deus vai te abençoar, aleluias. Eu lembro da irmã Carla falando que lá na casa dela tem um monte de coisa lá, né? Jogou um montão de óleo, colocou muita palavra lá, e nem dela era o lote. Tem misericórdia, teve que ser presa por causa disso, mas Deus entregou o lote na mão dela, amém, irmãos? Aleluia. E hoje até é luta, é guerra. Não, eu quero ter, eu vou lutar, eu vou chegar até lá. Eu não vou ter ciúme, eu não vou ter inveja de quem está tendo, não, mas eu vou lutar para me receber. Eu quero ter um carro, mas não tiro carteira de motorista. Para que você está pedindo um carro? Para outro cara dirigir? Para outra pessoa pegar o seu carro? Não, irmão, é você que tem que tirar a carteira primeiro para Deus te dar o carro. Sim ou não? Pessoa que quer carro, mas não quer aprender a dirigir, como é que faz? Não, Deus quer te dar a vitória, mas você precisa ter o entendimento, você precisa acordar diante do problema, seguir em frente. Escuta aqui uma coisa, irmão, nós temos que saber quem se levanta na nossa frente. Quem se levanta na nossa frente? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender, irmão, no emprego, na nossa rua, nos nossos parentes. Nós temos que saber quem se levanta na nossa frente. Quem se levanta? Ah, mas eu odeio aquela pessoa quando encontra comigo, ela só quer me repreender. Aquela pessoa só quer me repreender. Eu odeio. Eu gosto é daquela outra que fala para mim assim, vai ver a sua vida, você está certa, você está nova, vai aproveitar, vai fazer isso. Mas aquela que me repreende, eu não agrado muito, pessoa chata. Às vezes você não percebe, irmão, que aquela que te repreende é aquela que está te ajudando a abrir os seus olhos, amém, irmãos? Aquela que está falando contigo, não faça isso, que isso aí vai dar dor de cabeça para você. Eu já passei por isso, eu já enfrentei isso na minha vida, eu sei que onde vai dar isso. Há coisa que não precisa de profecia, irmão. Há coisa que as pessoas já mais velhas, por isso que a Bíblia diz que os velhos terão visão, porque, irmão, as pessoas mais velhas, você olha para as pessoas mais novas e fala assim, isso aí vai dar isso. Aí quando vê a pessoa vai assim, a boca de fulano é santa. Não, irmão, que já sabe que vai dar mesmo. É porque já conhece o curso do rio. Já sabe que vai dar problema. Mas às vezes a pessoa não entende quem está na frente dela. Às vezes ela, olha que Josué, quando Josué está vendo um homem que levantou ali com a espada, o que Josué fez? Josué foi, ajoelhou diante dele e adorou ele, irmão. Primeiro. Josué falou com ele, nossa, que maravilha, você vai lutar por nosso, vem, não, ele falou, peraí, você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele falou, peraí, eu vou ter que um entendimento para mim aqui, quem é você, meu amigo? Quem é você? Ele colocou à prova aquele homem, e aquele homem olha para ele e fala para ele, eu sou o comandante do exército de quem? Do Senhor. Aí então ele foi e fez o que? Dobrou o joelho diante dele. Às vezes, irmão, nós estamos nos dobrando diante de palavras bonitas, mas não estamos tendo um entendimento de quem está na nossa frente.
Às vezes nós estamos perto de uma pessoa que está fazendo só fofoca, só conversa fiada, só te levando você para baixo, e você está abraçando a pessoa, falando, vamos, me leva mesmo, né? Está igual aqueles filmes lá do Caribe dos Piratas, né? Aquela sereia que abraça os caras e leva para o fundo do mar. Está só abraçando, só boniteza. Abraça e leva para o fundo do mar. E a pessoa está achando bonito. Né? Não, irmão. Tem que levantar a cabeça e falar assim, quem é que está na minha frente? Quem é essa pessoa que está me dando esse conselho? Quem é essa pessoa que realmente está querendo o meu bem? Está querendo que eu seja vitorioso? Está querendo que eu alcance alguma coisa? Ou não estou querendo que eu alcance nada? Às vezes nós estamos curvando diante de coisas, irmãos, que nós não estamos tendo entendimento, amém, irmãos? E nós precisamos começar a ter entendimento disso. Na nossa vida nós precisamos ter um entendimento como pessoas que vai dizer assim, Deus vai não me dar, mas eu preciso a partir de agora ter o que? O entendimento. A bênção vai bater na sua porta, ela está batendo na sua porta, você tem que ter o entendimento para abrir a porta, amém, irmãos? Porque conta uma história de um homem que ele era um ferreiro e ele fez uma porta que só abria para o lado de dentro, do lado de fora não abria. Então ele ficava ali, e o cara era muito ranzinza, muito rão, para ele era muito daquelas pessoas que falam, eu sou sistemático, eu sou isso mesmo. Esse cara é dessa maneira. E sempre havia uma pessoa que batia na porta dele todo dia, falando para ele assim, abre, eu quero ser seu amigo. Mas ele não abria, irmão, até que um dia ele infartou e não conseguiu abrir mais a porta. Ele ali, o amigo de fora da porta, ele infartado lá dentro, mas ele não conseguia abrir a porta, e ele morre com um amigo batendo na porta. Às vezes eu e você está a mesma coisa, estamos morrendo com Jesus falando assim, abre a porta que eu quero cear contigo, aleluia. E essa porta é do seu coração, só você pode abrir ela, só você pode abrir a porta do seu coração, só você pode abrir a porta do seu coração e permitir que Deus entre e que Deus mude a sua vida. Nós precisamos ter esse entendimento. Quem é que está na nossa frente? Quem é que está na nossa frente, irmão? Às vezes nós estamos pensando assim que nada vai passar na nossa vida, mas vai passar se nós não tivermos entendimento. Josué teve um entendimento, e na hora que Josué ele escuta que fala assim, eu sou nenhum seu inimigo e nenhum de vocês, eu sou o anjo, né? Eu sou o comandante do exército de Deus. Ele dobra o joelho, ele adora a Deus e fala uma pergunta muito profunda, o que disse o meu Senhor para o seu servo, aleluia. Olha que humildade, irmão, olha que humildade. Sabe por que às vezes nós não vencemos, irmão? Porque nós não somos humildes, nós não vencemos. Às vezes nós não conseguimos vencer porque a nossa humildade, e quando nós estamos falando de humildade, não é ser pobre não, irmão. Tem muito pobre orgulhoso que vai para o inferno com tudo mesmo. Confunde humildade com pobreza não, nem com miséria. Ser humilde, irmão, é dar oportunidade ao outro. Mesmo que você saiba, você dá, ou escuta o outro, você consegue ouvir o outro, assim você vai o quê? Acarretar mais conhecimento para você. Eu lembro que uma vez na escola, nós estudando, e eu sempre gostei de matemática, então eu mais um amigo meu, mas assim, a professora passou aquele negócio X mais Y, aquela coisa de louco, você vai fazendo toda a vida, e vai até lá no final para conseguir, né? Essa equação doida, que você morre de raiva. Mas aí eu mais um amigo meu, nós conversando, eu mais ele, um dia tal, disputando eu mais ele, nós descobrimos um jeito de fazer a resposta ser muito mais rápida do que a da professora. Então quando a gente fez, a professora falou assim, misericórdia, eu nunca aprendi a fazer desse jeito. Ela foi bastante humilde, ela falou, nunca aprendi a fazer dessa forma. Ela poderia ter falado, tem que ser do meu jeito. A gente entende que humildade, irmão, é você ouvir o outro, é compreender o outro. Eu lembro que uma vez nós estávamos trabalhando ali em Juiz de Fora, para lá de Juiz de Fora, em Matias Barbosa, estava fazendo uma grande obra lá, e lá eu estava trabalhando de mestre de obra, e havia lá, eu trabalhava numa parte, e a parte de armador, que né, a irmã Júlia está na construção, sabe como é que é, né? Nem que a turma é leão, né? Eles são terríveis. E eu lembro que o líder dos armadores
estava lá amarrando ferragem, tinha que bater o concreto e o caminhão vai chegar e tal, e eles amarrando ferragem. Aí um engenheiro chegou lá, e o cara novo, sem experiência nenhuma, e o cara achou que sabia tudo. Aí o cara chegou com toda a arrogância para eles, aí os caras pegou e falou assim, eu lembro até hoje, o líder falou, da ferragem falou assim, tira o ferro tal, lá daquela coisa lá, e deixa esse cara conferir. Só tira uma barra de ferro lá e deixa esse cara conferir. Foram lá e tiraram a barra de ferro, só para avacalhar mesmo. E o concreto chegando, irmão. E mandou o engenheiro conferir. Ele foi e conferiu, não, beleza, tá tudo ok, não sei o que, xingando os caras, mas só que os caras tiraram uma barra de ferro que não podia tirar, irmão. Na hora que começou a bater o concreto, que o outro engenheiro chegou, ele falou assim, mas queria aquela barra de ferro, está em tal lugar, colocou? Não colocou, ela está ali. Não, mas o engenheiro conferiu. Se ele fosse humilde de ter perguntado aos caras, como é que está aí? Sim ou não, irmãos? Vocês colocaram, está tudo ok, me mostra direitinho, me explica. Eles iam falar com eles, iam deixar a barra de ferro lá. Não deixaram, tiveram que quebrar a laje. Porque não deu tempo de coisar, para colocar a ferragem, o ferro de novo no lugar. Não deu tempo. Tudo isso, irmão, aí é que eu aprendia muito no trecho por causa disso. Tem muita gente maliciosa, que nós precisamos ter um passo à frente deles, porque senão eles tomam a nossa bênção. Esse engenheiro passou uma vergonha tremenda, porque ele conferiu. Ele não podia falar que o problema era dos armadores. Ele não podia falar. Se ele fosse humilde, ele falava assim, como é que tal? Eu já conheci um outro aqui de Barbacena, um outro engenheiro chamado Alberto, que chegava e ia brincando. Parecia que ele não sabia nada. Bom, o cara era inteligentíssimo, mas parecia que ele não sabia nada, mas era muito inteligente. Ele nunca falava que ele sabia. Sempre ele perguntava, mas que vai dar problema no futuro? Não, você está fazendo isso certo? Ele conversava dessa maneira. Mas será que, se nós colocássemos a viga dessa forma, será que vai dar problema? Ele sabia que ia dar, mas ele falava assim para o cara pensar. Aí o cara falava assim, eu não estou saindo, doutor, então faz isso assim que vai dar certinho. Aí acompanhava. Tudo é humildade, irmão. Tudo é humildade. O médico não sabe tudo, sim ou não, irmãos? E quantas pessoas querem saber mais? Quantas pessoas querem achar que entende mais? Nós precisamos ser humildes. Josué estava sendo humilde. Josué estava falando assim, o que diz o meu Senhor ao seu servo? Olha que humildade. Era ou não era? Estava liderando um grupo, podia estar bravo com aquele homem. A Bíblia diz que apareceu para ele um homem. Era anjo, irmão? Era, mas estava com cara de anjo, irmão? Não. Mas Josué agora está tendo aquela humildade de perguntar a ele, o que Deus está falando para mim? O que Deus quer para mim agora? E aquele anjo fala assim, agora eu vim cá lutar com vocês. Aleluia. Deus quer lutar contigo, amém, irmãos? Deus quer lutar contigo. Deus quer lutar com você. E é nessa noite que Deus, Ele quer levantar aqui para lutar com você. Ele está diante de você. Jesus falou com Marta, Maria, aquelas mulheres que foi no sepulcro. Vai, o anjo falou para aquelas mulheres, vai, que ele vai encontrar com vocês em Jerusalém. Ele vai encontrar com vocês lá. Jesus quer ir na sua frente, amém, irmãos? Jesus quer ir na sua frente. Sabe aquele problema que você está enfrentando? Jesus vai te dar a vitória. Eu ouvi um testemunho de uma irmã em São Paulo, que ela falou assim que o marido dela era militar, e o marido dela faleceu, e ela começou a ter dificuldade para receber a pensão. Eu não conheço muito, mas sabe, até no INSS já é complicado, imagina o militar. E diz que tinha um cara lá que não gostava dessa mulher, e ele que era o que ia dar a assinatura, e ele não gostava dessa mulher, desse cara. E vindo esse testemunho, que a mulher então fez o quê, irmãos? Ela brigou com ele, ela foi 1, 2, 3, passou 8 meses ali batendo na porta daquele cara, batendo lá para ver se conseguia. Ela viu que ela não ia conseguir, ela brigou com ele, não. Sabe o que ela fez, irmão? Ela buscou a Deus. Ela falou, não, eu vou buscar a Deus. Ela levantou e buscou o Senhor. E quando ela estava orando de madrugada, clamando a Deus, buscando a Deus, irmão, ela conta o testemunho que
No outro dia de manhã ela vai de novo lá, porque ela não desistiu não, ela falou assim, eu não vou desistir não, ela buscou a Deus, eu vou desistir não, vou buscar lá. Porque às vezes nós desistimos, irmão, mas não, a gente tem que bater na porta até que ela se abre. Então, ela falou assim, que de repente ela subiu as escadas, quando chegou lá na porta lá, da sala do cara, o cara já estava pálido lá dentro. O cara estava pálido. E o cara já tinha assinado o papel. E falou assim para ela aqui, ó, eu ia te entregar o papel. Não gastava você ir em Brasília e pedir lá do mais alto dos escalão lá, vinha aqui, o general vinha aqui fazer eu assinar o papel, não. Eu ia te entregar o papel. Ela falou, eu nem conheço general nenhum. Mas que ela não estava entendendo ali que o general dos generais foi lá e falou para aquele cara, assina o papel, dá vitória a ela, aleluias. Oh, eu tenho sinto a presença de Deus, porque vai lá e dá a vitória a ela. Deixa eu falar para você, Deus está na sua frente, aleluias. Deus está na sua frente para guerrear contigo. Você precisa simplesmente abrir o seu coração e dizer, eu creio nisso, aleluias. Irmão, nós não podemos viver mais sem Jesus. E não podemos viver mais como se tivesse um Jesus, mas sem Ele agir na nossa vida. Não, nós temos que sentir Ele real na nossa vida. Ele é capaz de abrir porta onde não tem porta. Ele é capaz de fazer coisas tremendas, mas Ele só vai fazer se você crer, aleluias. E se você permitir, Deus vai fazer, amém, irmãos? Deus só pode fazer isso quando eu e você permitimos. Deus só pode fazer isso quando eu e você o quê? Permitimos Ele fazer. Porque às vezes na nossa vida, há momentos na nossa vida que nós vamos perder, mas Deus vai estar sempre, irmã, lá na frente para nos fortalecer, segurar a nossa mão, amém, irmãos? Nós nunca vamos estar sozinhos. E Josué teve um entendimento, ele compreendeu quem ia lutar com ele, e a Bíblia diz que Deus falou, então, rodeie a cidade por 7 dias, rodeie a cidade por 7 dias, escuta aqui uma coisa muito profunda, que é assim que eu lembro um grande saudoso amigo meu, um pastor, e ele falava uma coisa muito tremenda. Um dia ele fez uma campanha na igreja dele, que chamou a atenção de todo mundo. E ele falou assim, olha, havia umas irmãs lá que os maridos não eram crentes, e os maridos, além de bater nas irmãs, eles não permitiam elas ir na igreja. Aí ele falou, vou fazer uma campanha. Tem gente que é doida, irmão, eu não faço determinada campanha, eu nem levanto que eu faço, eu tenho misericórdia. E ele falou com as irmãs assim, ó, você vai jogar uma pedra durante 7 dias debaixo da sua cama, olha, você vê coisa doida. No 7º dia, aqueles que for de Deus vai vir para a igreja, aqueles que não for de Deus vai embora. Deus não vai separar de você não, você vai enterrar eles. Qual mulher que é doida para entrar num propósito desse, porque já não sei as crianças num propósito desse, tem que ter, né? E no final, irmão, da campanha, só um marido que não foi para a igreja, ele foi para o cemitério, os demais foi tudo para a igreja, não é, irmãos? Só um. Então esse era o terrível mesmo, esse não ia mesmo não. Um partiu, mas o resto, todos foi para a igreja e serve a Deus, está buscando o Senhor e ainda está espalhado por esse Brasil afora pregando a palavra de Deus. Só falar contigo, há coisas que Deus vai chamar eu e você para loucura. Há coisas que nós vamos ter que tomar decisões para Deus nos abençoar. Há coisas que nós vamos ter que dizer para Deus, Senhor, eu quero ser abençoado. Senhor, eu quero fazer que o Senhor faz parte na minha vida. Nós não podemos viver mais, irmão, de conto dos outros. Nós precisamos contar a nossa história, aleluias. Nós precisamos ter experiência com Deus. E a experiência com Deus não é falar em línguas, não é pular, não é bater palma, não. Experiência com Deus é dizer, a muralha de Jericó caiu na minha frente, aleluia, e eu entrei e tomei posse da minha bênção. A muralha de Jericó, a muralha de Jericó, irmão, ela tem que ruir, tem que cair.
Nós precisamos contar a nossa história. Qual vai ser a sua história? Qual vai ser a sua história? Já estou terminando a mensagem, mas eu quero chamar você essa atenção. Eu assisti um filme muitos anos atrás, eu até esqueci o nome dele, de uma mulher que ela ficava vendo que lá nos Estados Unidos, quando a pessoa morre, eles fazem uma biografia, né? Esqueci o nome que eles usam, obituário, sei lá, isso. Aí coloca o nome, assim, aí a pessoa conta a vida da pessoa. Aí, ali a pessoa fica ali, né? Fulano morreu, aí coloca lá, fulano era pai de tantos filhos, ele fez isso, ele fez aquilo. E essa mulher, então, falou assim, eu quero saber como é que vão falar de mim depois que eu morrer. Aí ela escolhe uma jornalista. Mas a jornalista não gostava muito dela, não. Aí, porque essa mulher era ruim, era terrível. Aí a jornalista falou, vou colocar o quê? Você não é boa. Aí ela falou assim, então eu vou adotar uma pessoa negra e adotou uma menina negra, para ver se ela ficava boa. Né? E no final ela vai entender a vida, irmãos, que o que vão escrever de você depois que você partir. Nós precisamos contar uma história, a nossa história precisa ser contada. Como ela vai ser contada? Como ela vai ser contada? Vai contar assim, minha mãe é uma guerreira, buscou a Deus, ela clamava o Senhor e Deus abriu o céu. Amém, irmãos? Ou vai dizer, nossa, ela foi vitimada, coitadinha. Só ficava, não, Deus não chamou nós para ser vítima, não, irmão. Deus chamou nós para vencer qualquer inimigo, aleluias. Quando o povo de Israel sai do Egito, a primeira coisa que Deus fala com Moisés, qual foi a palavra que falou para Moisés? Extermina os amalequitas. Por que Deus falou assim com ele? Extermina eles, né? Depois não vamos ver que não exterminou, Moisés não extermina eles, depois Davi vai, né, Saul não extermina eles, depois Davi vai lutar contra eles, por causa de quê, irmão? Porque eles eram pessoas que causavam medo no coração dos seus inimigos. Eles eram terríveis, eles cortavam a cabeça da pessoa, acendiam uma tocha de fogo e saíam com a cabeça da pessoa no meio da noite e causava terror nos seus inimigos. Eles fugiam dos seus inimigos, ficavam com medo, aterrorizados e perdiam a batalha. É por isso que tem muita gente perdendo a guerra, porque diante do problema, diante da dificuldade, diante da luta, a pessoa está paralisada, a pessoa está com medo e ela nunca vai tomar uma decisão certa. Mas quando nós estamos diante da luta, irmão, sabendo que Deus está conosco, que Deus nos chamou para a vitória, você pode ter certeza de uma coisa, Deus vai te garantir a vitória, amém, irmãos? Quem tem essa certeza no coração sabe que Deus vai fazer, amém? Quem tem essa certeza no coração sabe que Deus vai abençoar, sabe que Deus vai te trazer a vitória. Mas você precisa ter certeza no seu coração e descansar em Deus. E o descansar em Deus é tão tremendo, irmão, tão profundo, porque nós não queremos descansar em Deus, irmão. Nós ficamos tão agitados, que às vezes a gente queremos fazer como Abraão, ou tomar uma decisão aqui para andar rápido, e paga um preço lá para frente depois, retarda a nossa bênção. Não, descansa em Deus, irmão. Sabe que Deus não vai te deixar ser derrotado. Você pode estar chorando hoje, mas a sua alegria vai vir no amanhã, e o amanhã é Jesus de Nazaré, amém, irmãos? É Jesus de Nazaré. O seu amanhã é Jesus de Nazaré. Então que nessa noite você saia daqui com esse pensamento, que você precisa o quê? Que você precisa tomar decisões, que você precisa seguir em frente. Tem nada a ficar parado não, vai em frente, vai em frente. Você precisa perceber quem está na sua frente, irmão, as pessoas que colocam na sua frente. Começar a ter percepção, pera aí, essa pessoa só quer me ver o mal, né? Eu sei que tem eu não vou citar o nome da irmã porque está sendo transmitido ao vivo, fica chato, mas tem uma irmã na nossa igreja que ela tem um vizinho que, se ela faz um churrasco, ele quer fazer também, né? Se deseja comprar um carro, ele também quer também. Eu lembro que o esposo dessa irmã
Ele falava comigo assim, pastor, não aguento mais. Eu falei, calma, respira, meu filho, Deus é Deus que trabalha. Às vezes a gente fica achando que Deus nos abandonou, às vezes a pessoa está nos incomodando, está achando que vai vencer. Não vence, irmão, porque Deus, Ele vai sempre triunfar no meio das nossas adversidades e garantir a nossa vitória, amém, irmãos? Nós não vencemos guerra nenhuma, quem vence a nossas guerras é Deus. Então, se você tiver fé aqui, Deus vai te levar, Deus vai te levantar, e Deus vai te abençoar, amém, irmãos? Então você precisa ter propósito no seu coração. Começa a ter propósito a partir de hoje, começa a ter propósito, começa a perceber quem está na sua frente, começa a ter propósito. Eu lembro de um irmão ali em Atibaia que ele falava assim, ele falou o seguinte, olha pastor, está trabalhando num grande hospital, e eu era só apenas um porteiro. Aí um dia, eles falaram comigo assim, ó, você vai subir de cargo. Eu falei, uai, que beleza, que bênção. Você vai largar de ser porteiro e vai ser recepcionista. Só que tem um problema, quando eles levaram ele para ser recepcionista, irmão, colocou ele aí e falou com ele assim, só que vai ser o seguinte, quando a pessoa vir procurar um médico, tal, você vai falar assim, aqui, ó, mesmo que o médico estiver aqui, você vai falar para ele assim, ó, ele não está aqui. Você só precisa falar assim, você vai ter que falar assim, ó, eu quero um médico tal. Não está aqui. Aí ele falou que ele sentou assim na cadeira, assim, de recepcionista, olhou, e ganhava mais do que porteiro, sabe? Todo mundo lá em São Paulo, quem ganha um bocadinho, melhor né, irmãos? Ele falou assim que ele olhou para um lado, olhou para o outro. Mas eu preciso só falar isso, só quando chegar alguém aqui, eu falar que os médicos não estão aqui. Ele falou assim, só para isso, só falar isso. Aí ele levantou e falou assim, infelizmente eu não posso. Eu vou continuar sendo porteiro. Mas cara, é uma oportunidade na sua vida. Assim, não, se for para me mentir, eu prefiro continuar sendo porteiro, porque eu sirvo um Deus que está em toda parte, os olhos dele estão sobre mim. Eu não quero perder minha salvação por causa de R$2 a mais ou de R$20 a mais. Eu prefiro ganhar o menos. Aí o cara falou assim, então eu volto para ser porteiro. Quando 2 horas depois eles tornaram chamar ele de novo, falou para ele assim, nós queremos que você não seja recepcionista, nós queremos que você seja tesoureiro do hospital. Nós só estávamos fazendo um teste em você, porque se você aceitasse mentir, você roubaria, porque quem mente, rouba. Você está entendendo? O cara falou assim com ele, você vai ser tesoureiro, ganhar 4 vezes mais do que o recepcionista. Ele falou assim, você vai ser tesoureiro. Você está vendo, irmão? Posição. E às vezes nós não temos o quê? Posição na nossa vida. Por isso que às vezes nós estamos perdendo as nossas batalhas. Levanta, toma posição. Fala, eu quero tomar uma posição de guerreiro. Eu sou um guerreiro de Deus. Deus está comigo. E eu vou vencer essa guerra. Não, irmão, eu vou vencer essa guerra. Eu vou vencer essa luta. Essa luta não vai permanecer na minha frente. Ah, pastor, mas Paulo tinha um espinho na carne. Maravilha, irmão. Estava meditando sobre isso esses dias. Estava preocupado com Paulo. Estava muito preocupado com Paulo. Pensei assim, meu Deus, Paulo tinha um espinho na carne, tadinho de Paulo, senhor. Que sofrimento. E Paulo orou, falou, Deus me tira o espinho. Aí Deus aparece, Jesus aparece para ele e fala para ele assim, o que Jesus falou para ele, irmão? A minha... Aí eu pensei, mas só isso? Sabe o que Jesus está falando para Paulo, irmão? Paulo estava falando assim, meu filho, eu já morri na cruz, você já está livre desse espinho, aleluia. Você está entendendo, irmão? Jesus estava falando para ele assim, cara, a minha graça te basta, Paulo, você já venceu esse espinho, já não faz parte da tua vida mais, aleluia. Mas Paulo estava gemendo, estava chorando com aquilo. Irmão, tem coisas que nós precisamos entender, que a graça de Deus já está inundou-nos de uma forma gloriosa. Nós precisamos tomar posse disso, aleluia. Nós não podemos mais sentir derrotado, porque a graça de Deus está na nossa vida, aleluia. Então eu entendi que Paulo, irmão, para de falar do espinho, porque Paulo entende que a graça de Deus já livrou ele daquele espinho. Aquele anjo que batia no rosto dele, Jesus já tinha livrado ele daquele anjo. Mas Paulo estava aceitando aquilo ali. Por isso que Jesus vai falar para ele, a minha graça te basta, Paulo. Quer dizer, Paulo, não precisa me pedir para me tirar. Eu já morri ali na cruz, porque a graça de Deus foi derramada na cruz, amém, irmãos? Ele está falando com Paulo, eu já fiz já para você ser liberto disso. Você está entendendo, irmão?
E às vezes nós ficamos gemendo, mas Paulo teve um espinho na carne, e esse aqui é o meu espinho na carne. Para com isso, meu querido. A graça de Deus está ali sobre a tua vida. Esse espinho já não faz parte da sua vida. Deus quer te dar a vitória. Quem crê nisso, aplaude o Senhor Jesus aqui nessa noite. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos, nessa noite. Aleluia. Somos guerreiros de Deus. Ô Pedro, coloca a oferta aqui para nós. Os irmãos, hoje é o último dia do Pedro na igreja. Dá uma andadinha na igreja, irmão. Né, irmãos? Olha lá, ó, para ficar de marcar, para nós marcar a ele aqui, o coração, né? Derruba agora mesmo a câmera, segura. Amanhã, né? Não, sábado, né, Pedro? Sábado Pedro vai a Juiz de Fora. Fica só mandando para nós fotos lá de Juiz de Fora depois. 5 anos. Passa rápido, né, irmão? Deus abençoe. Passou depressa, né? Ah lá, ele já fazendo bagunça para nós lembrar dele. Para nós lembrar dele, irmão. Todos os irmãos que estiverem aqui não vão esquecer do Pedro mais. Ele fazendo bagunça, ó. Aí fazendo. Só para nós lembrar dele. Para nós gravar, dizer, que o Pedro, que dia, está fazendo aquela bagunça lá na hora do culto. Irmãos, nesse momento ainda de pé ainda, a gente vai estar convocando os irmãos. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, venha abençoar a obra de Deus. Depois eu quero pedir aqui, pastor André, que venha e coloca ali